Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal, onde toda terça-feira, às 7h57 da noite, nós temos uma aula gratuita sobre métodos ágeis, gestão de projetos, gestão de processos, liderança, enfim, tudo aquilo que a agilidade engloba aí. Para te ajudar, então, eu tenho toda terça-feira, às 19h57, uma aula gratuita aqui para você. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo Spotify. Bora para a aula! Bom, então o modelo Spotify, ele foi criado aí pela própria Spotify, que é a empresa que fez esse aplicativo de músicas bem conhecido aí por todo mundo, né? Então, ele foi criado para ajudar no controle, na gestão aí das demandas, no controle das funcionalidades e melhorias que o aplicativo foi englobando aí nos últimos tempos. O modelo Spotify é uma abordagem autônoma e orientada a pessoas para escalar a agilidade que enfatiza a importância da cultura e da rede. Presta atenção nisso aqui, para escalar a agilidade, ou seja, trabalhar com agilidade com mais de um time e não ficando somente em um time, somente em um produto, somente em uma funcionalidade. É escalar, é aumentar a capacidade do time ser ágil ou dos times se tornarem ágeis. Ele ajudou então o Spotify e outras organizações a aumentar a inovação e a produtividade, mantendo o foco em autonomia, comunicação, responsabilidade e qualidade. O modelo Spotify não é uma estrutura, já que ele representa a visão do Spotify sobre a escalabilidade a partir de uma perspectiva técnica e cultural. É um exemplo de organização de várias equipes em uma organização de desenvolvimento de produtos. Para te ajudar a entender como funciona o modelo Spotify, eu vou te explicar como que ele é dividido. Ele basicamente é gestão de pessoas e de cultura, como nós vimos até então. Então, basicamente, ele se divide aí em algumas etapas, alguns passos, algumas partes do processo que lidam com divisão de times e criação de times. Bora lá entender um pouquinho como que essa divisão é feita. Vários profissionais com skills ou habilidades complementares que se juntam para atacar uma funcionalidade, né, uma feature específica do produto, formam um squad. Squad pode ser traduzido aí como um esquadrão. Então aqui nesse exemplo nós temos a figura de um PO ou PM. O PO é o Product Owner, como eu já tinha comentado com você em aulas anteriores, que é o dono do produto, que representa aí o dono do produto, onde ele sabe os requisitos que o sistema precisa ter, que aquela funcionalidade precisa ter e faz aí uma ligação entre o cliente e os desenvolvedores. Depois nós temos então os desenvolvedores, front-end e back-end, os testers, né, o pessoal chama aí de QA, área de qualidade, testadores, enfim, designers, enfim, skills complementares, né, como nós já falamos. Então, pessoas com diversas habilidades complementares formam um time, formam um squad, um esquadrão, para atacar, para realizar, para concluir funcionalidades específicas do nosso produto. Depois disso, vários squads que atacam features correlacionadas do produto formam uma tribo, ou seja, são vários times que fazem parte de funcionalidades que se complementam, que se correlacionam, formam uma tribo. Eu tenho aqui nesse exemplo 4 squads. Essas 4 squads juntas formam então uma tribo. E a gente sempre pode dar alguns nomes aí para as tribos, né? Por exemplo, tribo cartões, para uma tribo que trabalha com funcionalidades de cartão de crédito, por exemplo. Tribo players, com squads que trabalham para players de música, como é esse caso aqui da Spotify. Então, você pode ser criativo aí e utilizar isso com o seu time também. Vários profissionais com skills e responsabilidades iguais que pertençam a uma tribo formam um chapter ou um capítulo, como nós chamamos aqui. Ou seja, nesse exemplo aqui nós temos vários testers, vários testadores de squads diferentes, formam um capítulo, onde eles vão discutir um pouquinho sobre coisas do dia a dia deles, coisas de pessoas de testes. Então, eles juntam essas habilidades deles e um contribui com o outro naquilo que pode ser útil, pode ser reaproveitado dentro de outras squads também. Então, isso é muito legal. O capítulo ou chapter é muito legal para a troca de conhecimento entre profissionais com as habilidades parecidas aí ou com a mesma função, papel dentro do time. E vários profissionais com interesses similares formam uma guild ou guilda. A gente aportuguesou isso para guilda, né? Mas se fala aí guild. Então, esses profissionais com interesses similares que não necessariamente precisam ser com as mesmas skills, não precisam ser da mesma função, do mesmo papel, eles formam uma guilda, uma guild e também contribuem aí uns com os outros para cada vez mais compartilhar conhecimento.
Tendo isso em vista, voltamos para aquela imagem lá do começo para explicar que aqui nós temos uma squad cuidando ali do menuzinho da esquerda do Spotify. Então toda aquela parte do menu à esquerda ali, menuzinho principal, foi cuidada por uma squad. Então essas funcionalidades ali, uma squad, a squad 1 desenvolveu e cuidou e fez manutenção e melhorias nesse menuzinho, nessa funcionalidade. A Squad 2 já fez aquela lista ali onde aparece as músicas ali em cima que está tocando e uma lista de músicas sequentes da minha playlist. Então a Squad 2 cuidou disso e a Squad 3 cuidou da funcionalidade de player, pause, stop, passar para a próxima música, voltar para uma música, enfim, tudo aquilo ali de baixo que nós temos citado ali nesse exemplo. Então aqui nós temos 3 squads de uma mesma tribo que fazem parte aí do Spotify e cada uma cuidando de funcionalidades diferentes. Esse então é o modelo Spotify. Eu agradeço, espero que você tenha gostado dessa aula. Curte, comenta, compartilha com seus amigos esse vídeo. Coloca aqui para mim, Rafa, essa aula foi muito top, me ajudou. Agora sim, estou entendendo tudo sobre o modelo Spotify. Antes eu tinha muitas dúvidas, né? Então o Spotify pode muito, esse modelo Spotify pode te ajudar bastante aí na escalabilidade, em escalar a agilidade dentro da sua empresa. Então sugere aí para o seu chefe, sugere para os seus gerentes, gestores, colaboradores, coordenadores, enfim, para todo mundo, para você conseguir introduzir o modelo Spotify na sua empresa, que é muito interessante. Então espero que você tenha gostado. Terça-feira que vem teremos outra aula por aqui. Fica ligado e até mais.